Boa noite, meus irmãos de todo o Brasil, também minha irmãzinha que estiver me assistindo nesse momento. Aqui vai o meu abraço apertado para todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus que pague vocês por esse apoio tão maravilhoso que vocês me dão. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui hoje e gostaria de pedir a vocês que dessem um joinha para mim, para me ajudar. Muito importante para mim. Você que ainda não é inscrito no meu canal, preste atenção. Aperte na palavra inscrever, depois aperte o sininho, depois vai naquele quadro do lado e aperte todas. Você está inscrito no meu canal. Tá vendo como é que é fácil? É muito fácil. E você me ajuda muito se você fizer isso. Meus irmãos, hoje eu quero mandar aqui um abração para uma irmã que está sempre me assistindo, sempre fazendo os comentários, né? E fazendo grandes elogios pro meu canal, até pela minha pessoa. E eu agradeço muito essa irmã, a irmã Marlene Rodrigues. Ô irmã Marlene Rodrigues, um abração para a senhora. Coloca nos comentários aí, minha irmã, de qual cidade que a senhora é. Coloca para nós aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de saber de qual cidade que a senhora é, até de bater um papo com a senhora por telefone, se a senhora assim quiser, tá bom? E gostaria de expressar aqui os meus sentimentos para a irmã Nilza, que perdeu o marido, né, semana passada. Ô irmã Nilza, os meus mais sinceros sentimentos, que Deus console, que Deus conforte a família da senhora, a senhora com toda a família. Que Deus conforte vocês. A gente sabe que isso não é fácil, né? Isso é uma coisa difícil, né? Mas para Jesus não tem nada difícil, né? Jesus pode dar muito conforto para a senhora e para a família. E é o que eu peço a Ele que faça pela senhora, porque a senhora é uma pessoa muito importante, a senhora é uma colaboradora do meu canal, a senhora é uma pessoa maravilhosa. Eu devo muito à senhora pelo meu canal estar nas alturas que está hoje. Eu devo muito à senhora. E peço a Deus que conforte o coração da senhora e o coração da família, porque a gente sabe que isso não é fácil, viu? Deus abençoe a senhora. E você, meu irmão, se quiser bater um papo comigo, você, testemunha de Jeová, que está meio inconformado com os ensinamentos aí da torre, né? Você não está aceitando muito bem aí os ensinamentos, bate um papo comigo aqui. E você que saiu há muito tempo também, está sem amigos, está precisando de um companheiro para conversar, para fazer um desabafo, fale comigo aqui. Meu telefone é 991515617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Ô irmã Verenice, eu não sei se é Verenice ou se é Veranice, Verenice, um abração para a senhora e para a filha da senhora. Eu estou aguardando o canal da filha da senhora aqui, ó. Eu estou aguardando que a senhora manda para mim aqui o canal da filha da senhora aí para mim me inscrever no canal dela. Estou aguardando aqui, tá? Quero me inscrever, quero assistir todos os vídeos que a filha da senhora fizer. Tá bom, irmã Verenice? Um abração para a senhora, para o maridão. O marido da irmã Verenice me mandou um abraço esses dias. Ô, maridão da irmã Verenice, um abração para o senhor. Deus abençoe o senhor aí. Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa história desses testemunhas de Jeová dizer que são ungidos, né? Eu acho que isso aí é coisa da... Eles falam que hoje em dia a pessoa que se professa ungido nas testemunhas de Jeová é louco. Mas eu estou achando que não são só os de hoje em dia, não. Estou achando que todos ali são loucos. Por exemplo, o pregador da palavra de Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande. O pregador da palavra de Deus, a pessoa quando ele decide pregar a palavra de Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? No livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino. Por quê? Pela paciência de Deus e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mas preste atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ultrapassar o que está escrito.
Nós não devemos ultrapassar as Escrituras, né? Não devemos ultrapassar o que está escrito para não ensoberbecer. Então é o que acontece hoje. Muitas pessoas ultrapassam o que está escrito e fica soberbo. Começa a achar que é ungido, que é Cristo, que é ungido, que é isso, que é aquilo. É porque ultrapassou as Escrituras, começou a ensinar aquilo que está além das Escrituras. Muitas pessoas têm pregado as suas próprias ideias em vez de pregar o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que ficam tão soberbos que chega a se comparar com Cristo. Ó, um exemplo disso é o Hare Krishna. Vocês lembram do Hare Krishna que surgiu na década de 70? O Hare Krishna dizia ser o próprio Cristo. E veja, meus irmãos, os dirigentes das Testemunhas de Jeová, ou da Torre de Vigia, conforme vocês queiram dizer, né, se auto-intitulam Cristo, por se dizer ungidos de Deus. Quando eles dizem ungido de Deus, eles estão se auto-intitulando o próprio Cristo, né? Agora veja, meus irmãos, veja a contradição que eles entram aqui. Eles dizem ser o Cristo ao se dizer que são ungidos. Depois dizem que são irmãos de Cristo. E adulteraram o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, para dizer que são substitutos de Cristo. Como se isso fosse possível, né? Mas não se assuste não, meus irmãos, porque isso já foi predito por Jesus muitos anos para trás. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 5, Jesus disse que após a morte dele, ele disse que, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas, meus irmãos, essa história de que esses dirigentes da Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, são Cristos, são irmãos de Cristo, são substitutos de Cristo, essa história, ela cai por terra com um texto apenas. Um texto apenas joga essa falácia deles por terra. Veja aqui o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Veja o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo disse assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, porém de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, né, meus irmãos, que Jesus não tem substituto. A promessa de um descendente, as promessas foram feitas a Abraão e ao descendente de Abraão, e não aos descendentes de Abraão. A promessa foi feita a um só, que é Jesus, e não a 144 mil, como eles afirmam. Quanto a esses impostores, que se dizem irmãos de Cristo, substitutos de Cristo, eles estão blasfemando, isso aí é blasfêmia. Eles dizer que são Cristo, são irmãos de Cristo, são substitutos de Cristo, isso aí é blasfêmia. Eles estão blasfemando, porque Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Mas em 1 João, no capítulo 2, no versículo 2, ali o apóstolo João mostrou que Jesus morreu não apenas pelos pecados dos crentes, mas pelos pecados do mundo inteiro. E esses supostos ungidos, esses supostos 144 mil, o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram pela humanidade? Para ser chamados de Cristo? Para ser chamados de irmão de Cristo? Para dizer que são substitutos de Cristo? O que é que esses caras fizeram para a humanidade? Me responda, né? Será que eles também derramaram sangue numa cruz para salvar a humanidade? Será? Será que eles também morreram pregados na cruz ali, morreram pregados na cruz ali de braços abertos
pregado numa cruz ali, assim como Cristo foi. Então, se isso não aconteceu, se eles não morreram para salvar ninguém, eles não derramaram o sangue deles para salvar ninguém, eles não têm direito de ser chamados de ungidos, eles não têm direito de ser chamados de irmãos de Cristo e nem tampouco de substitutos de Cristo. Eles são impostores, são pessoas mentirosas, enganadores, isso que eles são, né? Eles são. Agora veja, meus irmãos, Jesus, e olha que Jesus, ele doou o seu corpo, ele deu o seu corpo como sacrifício pela humanidade. Veja que no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17, Jesus diz que doou sua própria vida. Jesus doou sua própria vida pelas suas ovelhas. E esses supostos ungidos, esses caras da torre de vigia, eles doaram o quê? O que esses caras doaram, meu Deus do céu? Esses caras não doam nada. Eles não doaram nada para ninguém. Eles não doaram o corpo deles para salvar ninguém, não. Esses caras são mentirosos. Esses caras são impostores. E vocês, testemunha de Jeová, acreditando numa falácia dessa? Pelo amor de Deus, esses caras só querem explorar vocês, meus irmãos. Eles dizem que atualmente as pessoas que tomam ali os emblemas, que comem o pão e o vinho, na comemoração da morte de Cristo, né? Porque eles comemoram a morte de Cristo. Nós comemoramos a ressurreição e eles comemoram a morte. Para ver o tanto que eles são irmãos de Cristo, né? Que os irmãos, hein? Os irmãos que comemoram a morte do irmão. Eles comemoram a morte de Cristo. Então eles dizem que aquele que come o pão e bebe o vinho hoje em dia, na comemoração da morte de Cristo, ou seja, na rejeição do corpo de Cristo, né, que eles rejeitam o corpo de Cristo, eles dizem que as pessoas que comem o pão e bebem o vinho é porque são loucos. Os que comem o pão e bebem o vinho na comemoração deles ali, hoje em dia, são loucos. Agora eu pergunto, e esses que já comeram o pão e beberam o vinho há muito tempo e que se fica lá se dizendo ungidos, esses não são loucos, não? Ih, que isso, esses também são passados de loucos, né? Só que eles são loucos, mas tem uma coisa, né? Eles não rasgam dinheiro, não. Eles são loucos, mas não são tanto assim, não. Eles não rasgam dinheiro, não dão dinheiro para ninguém, não doam nada para ninguém. A loucura deles é só a favor deles. Então veja, meus irmãos, não vai nessa onda de ungido que vai para o céu, que são 144 mil ungidos. Isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira muito grande, é uma trapaça muito grande. Não tem nada disso, não. Isso é mentira. Isso é enganação desse suposto corpo governante que não passa de um bando de espertalhões, enganadores, que fica aí enganando essas ingênuas testemunhas de Jeová. Acorda, testemunha de Jeová. É preciso jogar um balde de água fria em cima de vocês para vocês acordar? Acorda.